E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro para bater um papo aqui com o professor Mazola, para saber como é que começou essa história aqui no Rio, no Bangu. Fala um pouco aí pra gente, Mazola, como é que foi esse começo, como é que você veio aqui, como é que você está até hoje aqui no Bangu, né? Um pouco da sua história. A minha história no Bangu é uma história de amor, né? Porque nascido e criado em Bangu, comecei a jogar futebol aqui no infantil do Bangu, cheguei até a categoria profissional e hoje, graças a Deus, estou trabalhando no Bangu. Tenho 21 anos, né, de história aqui dentro desse clube. Eu trabalhei em todas as categorias, de escola ao profissional, e por 4 vezes a gente dirigiu a equipe profissional de 2010 a 2014. E estamos aí lutando, guerreando, né? Tentando formar jogadores dentro do clube. Aqui, hoje nós estamos aqui na formação de atletas aqui na escola de futebol. E continuando a nossa luta, né? Com a ajuda dos amigos, das pessoas que sempre investiram na nossa carreira. Certo. Nesse meio tempo, não vou dizer nem meio tempo, né? Nesse longo tempo, né? O que você viu assim que teve mais problemático, que teve mais problemas assim no meio do futebol, que você viu assim que hoje em dia acontece, não acontece tanto como antigamente, mas acontece assim para não uma evolução de um profissional? Assim, né? No começo, né? Na década de, quer dizer, não na década, 97, 96, a gente via mais jogadores de nível dentro do futebol. Nível como? É nível individual? Nível técnico, nível individual, porque existiam mais campos de futebol. O jogador, quando ele não estava dentro do clube, ou não estava na escola, ele estava jogando a peladinha dele na rua. E hoje, né, nós estamos em 2014, a diminuição dos campos de pelada, aqui, pelo menos aqui na nossa área, né? Hoje constrói-se prédios o tempo todo. Se acabou muito isso, né? Então o menino hoje, ele está em casa, na internet, ele está numa lan house, ele não está mais jogando futebol. E você sabe que tudo é massificação, né? Hoje em dia você procura um menino para jogar futebol com talento, dificilmente você acha. Porque o talentoso hoje ele está no computador, está no Facebook. Entendeu? Então, pela falta de campo e pela falta de massificação hoje em dia, o menino tinha hoje como recreação, né, que era jogar a pelada dele, o tempo todo está fazendo aquilo, a diminuição disso acabou. O talento hoje está escasso, né? Você vê o menino hoje com muita qualidade hoje fora do Brasil. Ele hoje não sai de uma categoria de juvenil para chegar no profissional. Ele já sai do juvenil, ele já vai para fora do Brasil, entendeu? Então diminuiu muito. Eu acredito que seja essas questões, né? Certo. Assim, isso a gente está vendo que é um pouco mais para fora de campo, né? A gente vê hoje dentro de campo. Por que a gente vê hoje que é muito difícil a gente ver um jogador hoje como o Neymar, que desponta, que tem uma habilidade fora do comum? Hoje em dia parece que está tudo meio nivelado. O que está acontecendo? O que acontece que a gente discute hoje? muito hoje dentro do futebol, a questão do talento, né? O talento, ele às vezes não vem com uma característica individual do menino correto, um menino educado. O talento, ele às vezes vem, né, uma característica do menino que às vezes não cumpre certas situações que tem que cumprir, um menino desobediente. Então, hoje em dia, as pessoas hoje, quando vê um problema numa criança, eles afastam, né? E a gente há de convir que o talento, ele é irreverente, ele é problemático. E você tem que ter muita tranquilidade para lidar com ele. Nós aqui na escola temos vários meninos aqui com talento que são meninos indisciplinados. Então hoje, para o ser humano chegar a pegar um talento e botar de lado e trabalhar com aquele que é educado, que
é transparente, é previsível, é mais fácil. E o talento, ele é imprevisível. Porque ele utiliza a técnica na hora correta. Entendeu? E você não pode prever. Agora, aquele menino que às vezes não te dá problema, que é esforçado, hoje em dia está passando à frente daquele menino que tem talento e é problemático. Então, isso é por culpa nossa também, dos professores. No futebol hoje em dia, tá essa situação hoje do jogador muito alto, tem que ser forte. Não, o jogador tem que ter talento. Ele tem que ter, numa fração de segundo, mediante um adversário, ter um pensamento que vai lubrificar o adversário. Esse é talento. Não aquele jogador que é previsível, que toca de lado, toca do outro, legal. Mas a gente está deixando um pouco de trabalhar um pouco com as dificuldades, com a deficiência hoje do ser humano. Nós vivemos hoje uma sociedade complicada, educação, saúde, muito complicada. E a gente vê hoje muitos meninos hoje com filhos de pais separados, às vezes nem pais separados, morando com os avós, com os tios, e que a gente tem que chegar dentro do futebol, que são pouco tempo que a gente tem, uma hora e 15, uma hora e meia, e tentar reajustar esse indivíduo, e fazer com que aquele talento siga as suas instruções, mas que saindo dali ele retorna à sua casa, à sua individualidade, ao seu problema, entendeu? Então hoje existe o talento? Existe, mas por base do nosso corpo, de professores, às vezes há essa falta, de um pouco mais de cuidar desse talento, que ele vem com disciplina. E hoje o fundamental apoio que uma criança dessa poderia ter? Um apoio assim, tanto dentro ou fora de campo? Você acha que só o treinador, ou só o talento dele, ou ele precisaria assim, de um apoio a mais, uma família, um apoio educacional, um apoio, enfim, qual você acha que seria assim, não qual que seria, mas talvez quais os que seriam, os principais apoios para esse jogador não depender só do talento dele, entendeu? Mas depender também, literalmente, de uma ajuda externa, porque hoje você pega, temos vários craques, mas nem sempre não, a maioria deles não conseguem chegar até lá, porque às vezes falta um apoio de uma família, de uma mãe, de um treinador, ou de uma equipe. O que a gente hoje vê, eu vivo nesse mundo de escola já há um tempo, eu vivi o mundo de todas as categorias de base, no profissional também. O que hoje eu vejo? Eu acho que o seio familiar é muito importante. A mãe, o pai, os avós, os tios. Porque hoje o ser humano, ele não está acostumado a ter superação, a ser um ser que supere suas dificuldades. Hoje em dia, não se supera, meu filho larga, vai fazer outra coisa. Não, nós aprendemos com os nossos problemas que a gente passa. E a gente tem que aprender a, quando ter a dificuldade, saber ultrapassá-la. Isso às vezes não é ensinado nem por profissionais da área, é ensinado pela família. Como ser um vitorioso? A pergunta: para ser vitorioso você tem que ter certos quesitos, sim, mas você tem que ser perseverante. Você não pode desistir daquilo que você acredita. Além disso tudo, você tem que ser um menino que seja focado, concentrado. E às vezes o futebol, o pouco tempo que você tem, não tem condição de você passar isso. Então isso vem muito da estrutura familiar, do menino passar pelos seus objetivos, com a cabeça erguida. Não, eu consegui, então agora eu vou trilhar o meu caminho. Mas vai ter dificuldade. E dentro da dificuldade, você é bom, mas a vida não é boa. A vida tem muito espinho, então você tem que saber se equilibrar, se superar para passar.
Então, hoje em dia, a gente vê isso no futebol, a gente vê o talento, a gente vê o enfraquecimento das famílias, e a gente vê hoje, dentro do nosso meio, né, profissional, da gente ter que fazer não somente o trabalho técnico, físico, estratégia tática, como você também ser um psicólogo. De você estar atuando numa outra área, onde você tem que convencer o menino a ser estudioso, primeiro na escola, segundo, disciplinado, educado, saber vencer os seus limites, saber ter perseverança dentro do foco que ele propôs, ou que uma comissão propôs, ou que alguém propôs. Isso é interessante. Agora, eu vejo que o seio familiar hoje está muito enfraquecido. E assim, você está falando que está muito enfraquecido, né? Mas como que você diria um conselho não para um jogador, mas um conselho para o pai, para os pais dos alunos, um conselho para a mãe, que às vezes a mãe nesse começo ela que vem mais, né? A gente nota que ela acompanha mais, pelo menos nessa trajetória até uns 10, 12 anos, ela está mais, porque às vezes o pai está trabalhando, a mãe tem um tempo mais hábil, né? O que a gente poderia passar para essas mães ou para esses pais terem um acompanhamento melhor? O que eu posso falar? Pais e mães, amem seus filhos, independente daquilo que eles sejam. Se eles tiverem dificuldade, dê apoio. Se eles não tiverem dificuldade, continue botando ele dentro das regras que ele tem que ser obedecido. Porque tu sabe que quando você tem dificuldade, você precisa de uma forma para tratar e fazer com que você se supere. E o outro é quando você é um vencedor, que você tem que botar ele no seu caminho para que ele não extravase, né? Que ele não vá para um outro lado, porque no meio de jogador de futebol, eu estava falando às vezes até com alguns amigos sobre essa situação de quando você acontece, aí que você tem que ter uma autoridade. Porque quando você é o status do futebol, as coisas ficam bem mais fáceis, né? Você tem amigo para tudo, você tem tapinha nas costas para tudo, entendeu? Então você tem muitas coisas que te envolvem, e se você se deixar levar pelo status do futebol, você acaba indo por um outro caminho, não o caminho da disciplina do futebol, mas por um outro caminho, entendeu? Então, o conselho que a gente dá para os pais: acreditem nos seus filhos, não somente para jogar bola, e sim tudo. Às vezes a gente conversa com os meninos assim, conversa com os pais. Quantas vezes vocês conversam com seu pai ou com sua mãe? Você já falou com seu filho hoje que você o ama? Porque amanhã pode ser tarde demais. Falta muito hoje isso. Quantos alunos nossos aqui na escola hoje não estão numa vida que não é o futebol, que nós aqui não queríamos que eles tivessem? Tem muitos. Então, assim, o caminho do futebol ele tem dois lados assim, totalmente complicados, né? O começo que é complicadíssimo, e quando você consegue chegar lá, não deixa de ser complicado, é complicado do mesmo jeito. Se manter. Né? Tem que se manter com o pé no chão, equilibrado. De jogadores, e a gente, poxa, um dia desse eu estava vendo um caso daquele jogador que passou pelo Botafogo, Jobson, né? Teve alguns problemas, poxa, um fracasso, um super jogador, mas teve estava passando por um momento, às vezes a falta de uma família, a falta de alguém para acompanhar, acaba se tornando isso, né? E a gente vê muito hoje. Eu acredito que uma mãe não gostaria nunca do filho estar passando por aquele problema, sabendo que ele tem uma qualidade ímpar na profissão dele, e por desajuste, por uma falta de equilíbrio, ele às vezes está indo por um caminho onde a mãe dele não queria que ele estivesse, entendeu? Como deve estar sofrendo o coração de uma mãe deles? Às vezes não está nem querendo dele estar no futebol, mas sim que ele se reajustasse na vida social íntegra dele, entendeu? Então, a gente vê o futebol hoje como uma formação, né? Não somente de atletas, e sim uma formação de cidadão. É o que a gente muito preserva aqui na escola. A gente trabalha muito a parte individual,
a parte da disciplina, mas dentro disso, desse polo todo, você tira a qualidade. Você tira aquele menino que você vê que lá no futuro, pelo teu olho, ele vai andar. Mas e aí? Ele vai andar. Como ele vai ser encaminhado nesse caminho? Como é que ele vai perceber que as pessoas que estão do lado dele querem o bem dele? E que às vezes por um desajuste, né, uma função que hoje ele está com dinheiro, hoje ele é um jogador conhecido, um desajuste ele pode botar a carreira dele, a família, tudo por água abaixo. Será que às vezes ele entende que você quer o bem dele? É muito complicado. Mas hoje nós vivemos esse momento ímpar, entendeu? Que os pais têm que amar mais os seus filhos. Nós precisamos disso. Muito dessa área social, né? Dessa área familiar. A gente estava batendo um papo aqui antes, né, dessa gravação, e você comentou com a gente também que tem um projeto social, né, que você mesmo assim, faz. Eu tenho um filho que com 4 anos de idade ele foi atropelado. E ele ficou em coma 21 dias, e hoje isso já é superado, né? E ele fica, pai, eu quero jogar bola. E a gente sempre com aquele medo dentro, né? Caramba, ele pode passar mal, ele pode ter um problema e tudo. E um belo dia ele chegou para mim, pai, pô, você podia treinar a gente e meus amiguinhos aqui na rua. Eu falei, legal, cara. Mas aquele medo vem dentro da gente. Meu Deus, eu vou treinar ele vai passar mal. Jesus, o nosso equilíbrio, às vezes, em vencer essas situações da vida, como é que se diz assim? É muito complicado. Às vezes a gente tem que passar por especialistas para poder superar essa fase. Mas um belo dia ele falou, eu falei, mas eu vou fazer isso. Eu gosto tanto de já fazer o social na minha vida, ou por que não incluir o meu filho? E não é que a felicidade estava ali, né? Eu peguei os amigos, levei para um campinho, levei as bolas de onde eu trabalho, com os cones, os coletes, ali formamos 15 crianças. Na outra quarta já tinham 30. No sábado à tarde já tinham 60. Na outra quarta já tinham 70. Isso tudo é Deus. Você pegando, você levando. Não. As crianças vendo você fazer o trabalho. Ô professor, quando é que eu posso vir aqui e ver que é um trabalho? Não somente um trabalho de futebol, é um trabalho de você formar um cidadão. Porque hoje nós moramos em comunidades onde se está escasso esse trabalho. Quer dizer, eu não valorizar o que você carrega, e sim valorizar o ser humano. Então, tu tá ali, tá, mas eu estou sem tênis, eu posso treinar? Pode ir. Mas eu só estou com um tênis aqui, o outro pode treinar com tênis? Na próxima aula você vem de tênis. Então, nós não fizemos a nenhum momento a acepção de ninguém. E você partiu de você sozinho, hoje você está sozinho? Eu vou falar para você que partiu do meu filho. Pai, você pode treinar a mim e os meus amigos? Eu poderia ter partido de mim assim. Eu sempre gostei de trabalho, a gente faz trabalho social aqui com as comunidades aqui, mas eu sempre quis criar um trabalho social, mas nunca na minha mente incluindo ele nesse trabalho, mas partiu dele. E às vezes a gente vê a felicidade tão pertinho, né? A gente só tem que tomar atitude. E hoje ele fica feliz, e as crianças ficam felizes, e eu mais feliz ainda, porque eu fico esperando estar naquele momento e estar ali. Não só passando algo de futebol, mas em si algo... O próprio projeto social, né? É fantástico. E a gente só fica assim triste a falta de apoio que se tem para isso, né? Hoje eu faço um projeto social com um amigo que ele é enfermeiro, ele fica lá para olhar as crianças, né? O Aristides, é morador de Queimados, entendeu? Eu ajudo ele com a escola em alguma coisa para ele poder decidir esse trabalho. 4, 5 bolas que eu levo daqui do projeto da escola, cone, colete e fazer o bem. Juntar para fazer o bem. Qual é a diferença disso? E nessa, assim,
A televisão, ela te passa as coisas que você às vezes não deve seguir, as amizades, o mau caminho, né? Aí ele vai estar fazendo um esporte, ele vai estar trabalhando principalmente o futebol, o fundamento do futebol, entendeu? Ele vai fazer trabalho lúdico, ele vai estar se intertendo ali, se socializando com outras crianças, né? Quantas pessoas hoje não podem estar fazendo e não fazem? Quantas pessoas hoje têm condição de estar fazendo isso, então aplicando alguma coisa em pessoas que tentam ser diferentes e não são? Essa é a nossa pergunta que fica. Qual é o espaço entre fazer o bem e fazer o mal? Fazer o bem é questão de escolha. Fazer o mal a gente vê o tempo todo, o tempo todo. Toda hora a gente é provado por algo, né? Mas a diferença, tudo disso é Deus. É Deus que põe dentro do nosso coração. Deus faz com que a gente, né, tenha todo dia a tranquilidade de acordar e pensar: hoje eu quero a decisão de fazer o bem. E faça. Porque o mal o tempo todo já roda a gente. Se a gente não tem tanto tempo, né? Um papo um pouco bem estreito, mas deixa aí com essa experiência que você tem, essa rodagem, essa bagagem que você tem aí nesses anos todos como jogador, como treinador, né? Treinador de time profissional, treinador de escolinha. Então você literalmente, vamos dizer assim, sabe, do começo. Eu costumo falar com alguns amigos assim, eu acho que não questionando os jogadores que têm nome, saem de jogar futebol e vão trabalhar em equipes, né, de categoria profissional. A categoria de base, a escola, é um laboratório onde você se capacita e se qualifica para ser um profissional. É ali onde você aprende tudo para que você execute o ensino, né? Eu acho que a principal coisa é essa. E a segunda é a humildade. De independente de estar no profissional, ou na base, ou na escola, nós temos que dar o nosso melhor sempre. Porque ali estão pessoas que precisam ver o teu melhor para que você as estimule a dar o melhor delas. Eu acho que o principal é esse, né? É você usar toda a experiência que você tem para fazer o bem, para sempre dar o seu melhor, para superar os limites, para focar e acreditar, né? E perseverar. A perseverança é o que manda em todas as profissões. Acreditar em você, acreditar em Deus, acreditar e ter gratidão nas pessoas, porque hoje eu estou aqui não sozinho. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Eu tenho pessoas que acreditaram, desde quando eu comecei a jogar futebol, a me pôr numa equipe profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar na equipe profissional, que meu presidente, Jorge Varela, acreditou e me lançou, e graças a Deus eu consegui. Mas e aquele que me deu meu primeiro emprego aqui na escola de futebol, que se chama seu José Barbosa? Aquele que me deu a minha primeira oportunidade lá de começar a treinar no infantil, se chama seu Enir, irmão do seu Erci Rosa. São pessoas que vão marcando a tua vida, ao meu pai, a minha mãe, a minha esposa, a minha filha, ao meu filho, aos amigos que te cercam. Nós temos que agradecer aos jogadores que passaram. Você mesmo passou pelo Bangu, você mesmo trabalhou com a gente. Então, para você ver, a gente tem que ser grato a todos vocês. No mundo hoje em dia, a gratidão ela está muito pouca. Hoje eu cheguei porque eu cheguei, não. Eu cheguei porque eu tive alguém que me ajudou. Tem um amigo que fala assim: se você vê uma tartaruga em cima de uma árvore, pode crer, alguém fez ela. Ela não precisa de... Muito bom mesmo. Então, assim, para dar uma resumida, uma fechada, hoje, assim, vamos dizer, sonhador mesmo é aquele que acha que vai conseguir tudo sozinho, que consegue atravessar, passar por cima de tudo sozinho, né? Porque não consegue, né? Não existe. E hoje, dentro de campo, Mazola, assim, dentro de campo, literalmente dentro de campo ali mesmo, com a bola, com o uniforme, com a chuteira,
Hoje, o que um garoto ele precisa passar ali dentro de campo? A gente já falou, já deu lições aqui maravilhosas, né? De vida, de lições, mas ali dentro de campo, né? Porque você pega 100 jogadores, poxa, poucos se destacam, mas às vezes 10 se destacam, mas às vezes 50, 70 jogadores são bons, mas poucos se destacam. Eu costumo falar para um amigo assim, que é muito mais fácil você ensinar um jogador que tem habilidade e técnica a obedecer um sistema tático, do que você ensinar aquele que não tem a técnica e não tem a habilidade a jogar futebol. Eu acho que essa frase se resume. Hoje, para você que quer ingressar numa carreira, quer tentar jogar futebol, primeiramente busque uma escola para te direcionar. Tendo a técnica e a habilidade, fica muito mais fácil de você conseguir chegar. E ali sendo direcionado pelo professor, né? Mas quando você não tem a técnica e não tem a habilidade, já fica um pouco mais difícil de jogar futebol. Essa técnica e habilidade, você diria pra gente que a pessoa já nasce com ela? Ou você acha que uma pessoa que realmente não tem, vamos dizer, o dom, ela chega dentro de campo e possa desenvolver isso? Olha só, a habilidade eu acredito que a pessoa já nasce, que é o dom, né? Mas a técnica ela se aprende. E aquele que persevera, aquele que está sempre ligado às instruções, está sempre o tempo todo, né, mantendo a mente questionadora. Tem meninos que você passa uma informação e ele segue a risca, mas de repente você está passando uma informação para ele que não é devida. E às vezes ele aprende de uma forma errada. Mas tem meninos que ele tem a mente questionadora. Você já vê isso é uma coisa boa. Professor, mas por que eu estou fazendo isso aqui? Então ele procura aguçar na mente dele uma forma de aprender. E ele pega, ele aprende. Então esse, tecnicamente, você vê muitos jogadores hoje no mundo todo, no Rio de Janeiro, muitos deles tecnicamente muito bons. Poucos são habilidosos. Por isso que às vezes o nosso nível está ficando muito baixo. Por aquela situação que a gente falou no começo, do jogador ser talentoso, mas ser disciplinado, ter certos problemas de conduta, nós que somos professores, expelimos ele. E não pode haver isso. Nós temos que trabalhar com a dificuldade. Ah, mas ele vai mudar? Eu creio que o ser humano muda. Eu creio porque Jesus salvou meu filho, que ficou 21 dias em coma, que os médicos falavam que ele não ia sobreviver, que ele não ia andar, que ele não ia falar. Hoje ele joga bola comigo. Como é que eu não vou acreditar no ser humano que pode se evoluir, né? Um ser humano que pode, não, hoje eu quero tomar uma decisão certa, hoje eu vou ser obediente, eu vou crescer na minha carreira. Tem que crescer. É só botar dentro dele que ele pode fazer. A gente vê também hoje, é uma fase normal, acho que é uma fase normal da criança, ainda mais quando ela começa a fase de adolescência, ela ser impetuosa, ela ser teimosa, ela querer ir para o lado contrário, né? Porque o futebol, ele é muito disciplinar. Né? A gente costuma falar aqui que o futebol, ele tem, como é que se diz assim, as regras de futebol, mas ele é parelho ao exército, né? Você tem que ter a disciplina, mas tem as regras do futebol que são mais brandas. O exército, as regras são mais duras, né? Mas tem as suas regras, mas tem as suas disciplinas. Então, você aprende a ter horário, você aprende a respeitar o professor, você aprende a executar certas tarefas e certas situações táticas que você tem que cumprir. Se você não as cumprir, você às vezes fica sentado no banco. Então você tem que, é a tua carreira, você tem que cumprir, você tem que chegar no teu foco, entendeu? Então, ele é um regime mais brando do que o do exército, mas não deixa de ser um regime. Nesses anos todos você já deve ter visto vários jogos, já deve ter passado por você já deve ter jogado vários jogadores que despontaram, que hoje são jogadores de nome, às vezes alguns até que já não estão mais jogando, que possam estar treinando.
né? A gente tem aqui um grande talento que foi formado aqui no Bangu. O pai dele está sempre em contato com a gente. Saiu daqui, chegou aqui com 8, 9 anos, saiu daqui indo completar 12 anos. Foi jogar no Mirim do Campo Grande, mas teve toda a base aqui na escola, entendeu? Aí aqui passou o Marcão, passou o Jorge Luiz, hoje que está jogando em Portugal, que você viu ali na foto ali, remanescente da tua época. O próprio Beto, que você foi visitar hoje, e outros, Douglas Silva, que foi campeão pelo Flamengo, campeão no Atlético Paranaense. Douglas, na minha época O também. Eduardo chegou a treinar aqui na escola, hoje joga, se eu não me engano, na Croácia. Eduardo, eu esqueci o segundo nome dele, esse que teve um problema muito grave no pé, teve que operar o pé. Sim, Fora do enfim, Brasil, né? muitos atletas. Muitos atletas. Então, eu acredito muito assim no que você disse, que eu acho que você não precisa, porque hoje tem muito, né? Assim, do atleta, da criança, imaginar que você tem que já começar assim, hoje não sou ninguém, mas eu já tenho que começar minha fase de iniciação, de treinamento num clube grande. Não, né? Eu acho que não é bem por aí. Às vezes pode até dificultar, pode até traumatizar. A gente vê, assim, eu vou te dar um outro exemplo, são os pequenos frascos que são os melhores perfumes, né? Então, às vezes, numa escola pequena, onde vai sair um ótimo talento, porque o talento, ele vem de berço, pode vir pela habilidade, mas a técnica é aprendida. É o aprendizado, é a conduta dele. A conduta, né? A conduta, eu acho que a conduta é um dos principais, né? Porque você tem a tua conduta dentro do campo e a tua conduta fora de campo, que também pode te impedir de você chegar onde você quer. Exatamente, né? E como passou vários jogadores que a gente já citou, já deve ter passado também vários craques que hoje não se tornaram ninguém justamente por uma falta de conduta, vamos dizer assim, né? Por uma falta de conduta, por falta de família. A gente tem exemplos até hoje aí no Campeonato Brasileiro, vários jogadores aí que às vezes têm alguns certos problemas questionados, né, sobre a sua conduta, e são coisas que, assim, esses jogadores hoje, eles são exemplos. E você, quando é um exemplo, tem alguém que está lá pequenininho te assistindo na tela da televisão e falando, eu quero ser igual aquele cara. E daqui a pouco você descobre que o cara está fazendo isso, fazendo aquilo, tem uma vida. Então, nós temos que às vezes olhar para a gente e ver assim, qual é o exemplo hoje que eu estou dando? O real exemplo. E a gente sabe que tem bons exemplos e tem maus exemplos. Entendeu? Então, é muito forte isso. Porque tem muitos jogadores que querem ser igual aquele ídolo dele ali. E ele tem que ser um exemplo positivo, não um exemplo negativo. Um exemplo de trabalho, um exemplo de perseverança, não exemplos que a gente vê hoje pelo mundo, aí são exemplos difíceis, né? Não podemos nem citar nome, mas temos muitos. Para encerrar, Mazola, dá uma frase assim, eu acho que sua, ou que serviu para você, ou que serviu para um jogador que passou por você, para esse pessoal que está vendo a gente aí, uma frase assim, com algumas palavras que sirvam de incentivo para essa garotada, principalmente que está começando, para esses teimosos, vamos dizer assim, que a juventude ela é teimosa, mas né, que sirvam para esse pessoal aí. O que você diria assim? O que a gente leva na nossa vida, para a nossa vida, né? Desistir nunca. Desistir nunca, né? Perseverar sempre e nunca deixe ninguém falar para você que você não vai ser nada. Eu acho que isso são coisinhas, são pequenas palavras, né, que você somando com Deus na vida da gente, né, com a família, que é muito forte, você reúne atributos que vai fazer você uma pessoa vitoriosa. Esse exemplo que a gente quer deixar é agradecer a oportunidade de estar falando aqui. Um ex-atleta nosso, eu estou aqui falando com você e lembrando, vendo algumas fotos aqui. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo algumas fotos aqui na nossa frente, alguns troféus.
Pô, foi uma época importante. que, pra mim, né, eu revendo, fui ali no campo, subi ali. Poxa, é emocionante. Emocionante. E vou fazer um merchandise aqui da escola, né? Você que quer ser um jogador de futebol, venha para a escola Bangu Atlético Clube. Aqui, tá vendo? Né? Fazemos um trabalho comunitário também, social, bonito. Quer investir no futebol, quer entrar não somente para uma carreira futebolística, mas também para ser um cidadão, vem aprender conosco. Grande mestre, melhor que ninguém. Obrigado, Nevora. A gente está ensinando esse papo bacana aí com vocês. Obrigado. Até mais.